Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou um dos trabalhadores aqui do GRESC, do Grupo de Estudos Saint-Germain, e hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês, de uma série de vídeos que a gente tem feito, chamado Sentimentos que Curam. Eu sempre começo explicando, para quem está vendo pela primeira vez, a gente tem o intuito aqui de falar sobre alguns sentimentos, sobre alguns conceitos, sobre algumas reflexões, e tentando mostrar o quanto esses sentimentos bem trabalhados, o quanto a gente conseguindo mudar certos padrões, a gente consegue muitas vezes se curar das nossas enfermidades físicas, morais, espirituais, psicológicas, enfim, dos mais diferentes tipos de enfermidades. Então, eu começo esse papo com vocês trazendo qual o sentimento de hoje. Hoje a gente vai falar sobre confiança. Essa palavra conhecida, tenho certeza que todo mundo em algum grau já ouviu, né? Sabe o que se trata, mas a gente vai explorar um pouquinho mais, tentar avançar um pouquinho mais nesse conceito e nas ferramentas que a confiança pode trazer. E eu vou começar trazendo a parte do dicionário, falando o que é confiança. Confiança vem do latim, é uma palavra originada no latim, e no latim ela chama confidere. O que é confidere, né? Acreditar plenamente, com firmeza. E fidere, essa parte, né, significa fé. Então eu começo dizendo para vocês. Eita, derrubei o negócio aqui, pessoal. Desculpa. Eu começo dizendo para vocês que confiança, muitas e muitas vezes, é tratada como sinônimo de fé. É uma forma de interpretar. A gente vai tentar explorar um pouco mais, mas assim, por ter essa origem desse termo fidere, tem um pouco a ver. Fé é uma coisa que a gente já falou em outros vídeos e a gente sempre trata aqui fé como força e esperança, né? Como essa junção da força de sustentar os momentos difíceis e a esperança de que sempre as coisas podem e vão melhorar. Mesmo que às vezes não seja no tempo que a gente quer, mas que elas vão melhorar porque a gente está fadado à felicidade plena. E trazendo confiança nesse termo, a gente precisa explorar um pouquinho mais. Quando a gente fala de confiança, a gente pode ter vários tipos de confiança, né? Aquela confiança em Deus, confiança na espiritualidade, confiança de que nada, a gente nunca está sozinho. A confiança no próximo, a confiança em alguém que nos ajuda, fisicamente falando, um parente, um amigo, alguém que de alguma maneira é um porto seguro para a gente confia nessa pessoa, que nos momentos difíceis ela vai estar do nosso lado, ela vai estar próxima a nós. E a confiança também em si, a tal autoconfiança. Então a gente vai mergulhar um pouquinho nesses três campos, né? Na confiança em Deus, na confiança no próximo e na autoconfiança, e tentar ver como isso pode ser importante nas nossas melhoras, nas nossas reformas íntimas, né? Na nossa reforma íntima. E aí eu começo trazendo agora, para falar um pouquinho, da confiança em Deus, mas na ótica da doutrina espírita, que é a base para tudo que a gente faz aqui. Vamos começar da seguinte ideia, né? Quando a gente pensa no que a doutrina traz, a doutrina ela é um ponto de enorme conforto ao nosso coração. Porque a gente consegue, através da doutrina, estudando ela, entender muitas coisas que aos olhos apenas materiais não fariam sentido. As enfermidades graves, aquelas crianças que nascem já com algum problema. Não vou dizer que a gente fique tranquilo, indiferente quanto a isso. Ainda bem que não, que a gente não fica. Porque a gente tem sentimentos. Mas a gente consegue entender que tudo tem um motivo maior, que nada é por acaso, que a gente tem um passado que traz uma série de escolhas e consequências, e a gente e as nossas decisões e escolhas de hoje vão trazer consequências futuras. Então, assim, muitas e muitas coisas, elas vêm nesse intuito de trazer para nós esse entendimento. A doutrina faz a gente entender. Ela traz, então, confiança, convicção de que Deus não só existe, não é um ente mágico, mas que ele é realmente a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como o Livro dos Espíritos bem fala. E que ao ser essa inteligência suprema, a causa primária, ele que tudo faz, né, que nada acontece sem a permissão divina,
a gente sabe que nada é por acaso. Mesmo as maiores dores, as maiores angústias, ela tem uma razão de ser. Ela pode ser uma expiação dos erros pretéritos, ela pode ser uma prova para que a gente não caia novamente em erros, que a gente consiga mostrar para nós mesmos que nós aprendemos com esses erros. Então a gente começa falando de confiança nessa ótica da confiança em Deus e entender, sempre entender que Ele está lá e Ele é a causa suprema e Ele está nos protegendo, e isso é confiar em Deus. Quando a gente fala na autoconfiança, né, na confiança em si, passa muitas vezes por uma situação de autodesenvolvimento. Como assim? Quando você começa a fazer uma atividade nova, vamos lá, você vai pela primeira vez apresentar uma apresentação na escola. Você fica nervoso, você fica mal. Pode ser que depois de muito tempo você continue ficando nervoso, mal e preocupado e ansioso com as suas próprias características. Isso é normal, tá, gente? Mas é natural que conforme a gente for desenvolvendo, criando, construindo habilidades, a gente consiga ter mais confiança em si. Então a confiança, a autoconfiança é um trabalho contínuo. A gente fica mais autoconfiante no momento em que a gente consegue ter, desenvolver e confiar que nós somos capazes e vamos fazer por isso. Vamos estudar muito, treinar. Poxa, eu tenho muita dificuldade de fazer uma coisa e eu preciso fazer essa coisa. Então treina, se organiza, planeja, pede ajuda. Confie que as pessoas vão também te ajudar e que você tem ferramentas para poder fazer um negócio, independente da área, que eu não estou falando só no aspecto profissional, estou falando na vida. Poxa, eu tenho que ter uma conversa muito difícil. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou falar? Vai, vai, pensa antes, escreve as coisas importantes que você quer colocar. Seja respeitoso, amoroso sempre, mas coloque seus pontos, peça a palavra quando for necessário. Tenha essa certeza de que você é capaz, sim, de poder mostrar seu conhecimento, suas habilidades, independente do que já aconteceu no passado. Você é capaz. E aí eu até trouxe um pedacinho aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Kardec fala, né, a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. E isso é muito real, muito real. Quando a gente desenvolve a confiança, a nossa capacidade, a nossa possibilidade de fazer as coisas cresce. Coisas que a gente poderia, no primeiro momento, tratar como impossíveis, elas ganham realidade. Elas ficam palpáveis, elas são realmente possíveis na nossa forma de agir, de se comportar. Então, como eu estava falando, é uma questão de trabalho e de desenvolvimento. É legal nisso, né? Trazer a questão das crianças também. Eu sempre, por estar com filho pequeno, eu sempre tento trazer exemplos aqui sobre crianças e tal. E já pensou como nasce essa confiança nas crianças? Quando a criança nasce, nossa, ela está totalmente frágil. Ela não sabe andar, ela não sabe falar, ela não consegue se comunicar. É choro, basicamente. Ela nem ri, ela nasce sabendo. Ela chora para tentar pedir socorro. E nesse processo, a confiança dela com os pais, com os cuidadores, com as pessoas que vão estar ali, ela começa a surgir. Ela começa a surgir por quê? Porque vem aquela noção real de que eles estão ali para me ajudar. E aí vai crescendo, vai se desenvolvendo e tal, daqui a pouco vai ficar em pé. Antes. Vai ficar abaixada, né? Vai ficar naquela posição de quem começa de engatinhar, ainda cai, ainda tropeça, não fica muito confiante. Tem uma hora que fica em pé, mas fica em pé apoiado, segurando alguma coisa. E aí dá um passinho, e aí cai. E aí chora, e aí volta. E aí... Repararam que a confiança, que daqui a pouco a criança começa a andar, começa a correr, mas que ela é construída, que ela não vem... É um trem. Você não tem ainda coragem de dar 5 passos à criança, ela vai dar umzinho segurar, olhar o que aconteceu,
Se ela cair, se machucar e receber carinho, ela vai entender que não está sozinha, que ela vai conseguir. Então, na vida a gente tem que ser assim também. Eu treino, eu pratico, eu olho, eu busco formas, eu confio que eu sou capaz, sim, de sair de qualquer situação. Eu confio que eu mereço o melhor, que eu estou buscando o melhor. Que eu tenho erros como todo mundo, sim, mas que eu quero mudar. Esse é o pensamento que cada um precisa ter. Uma coisa legal também nos dias de hoje que eu trouxe para a gente debater, lembra que eu falei de confiança em Deus, da autoconfiança e da confiança no próximo. Hoje em dia existe muito uma, vou dizer assim, uma atmosfera, pode ser? Acho que sim. Uma ambiência, uma energia, muitas vezes, de pessimismo e desconfiança. Vê se vocês concordam comigo. Às vezes a gente se pega desconfiando de todo mundo. Eu não posso falar essa pessoa, não posso confiar que ela vai fazer isso. Eu pedi para ela, mas eu tenho certeza que ela não vai fazer. Não, amanhã o dia vai ser pior que hoje, porque eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. A gente muitas vezes cai numa armadilha, eu vou chamar de armadilha, que eu entendo como uma mesmo, de achar que todo mundo ali não é confiável, que tudo sempre vai dar errado, ou que a gente não pode confiar que vai dar certo. Você já ouviu uma frase assim? Cara, eu tenho muito incômodo com essa frase, vou ser bem sincero com vocês. Do tipo, eu vou acreditar que vai acontecer o pior, porque se acontecer o melhor, eu fico feliz. Se acontecer o pior, eu já sabia. Meu Deus, não faz nenhum sentido. Porque se você fica pensando que vai acontecer o pior, se você já sofre por aquilo, e você sofre por aquilo, quando você pensa que vai acontecer o pior, você está esperando coisas negativas. Você fica alimentando, 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 alimentando e sofrendo por algo que, se Deus quiser, não vai acontecer. Se for possível, não vai acontecer. Então, assim, vamos confiar sim que vai dar certo. Vamos confiar sim que é possível. Vamos confiar sim que o melhor vai acontecer. Pode ser que o melhor não seja exatamente o que a gente quer, mas que o melhor vai acontecer. E aí, eu até trouxe isso. É igual quando a gente faz uma doação para alguém na rua, né? A gente está andando na rua e vem aquela pessoa pedindo moeda, dinheiro, enfim. Já pararam para pensar que eu acho que isso é muito comum, e não me excluo disso não, tá? Também acho que caio nessa armadilha às vezes. A gente tem a mania de decidir, analisar se vale a pena, se aquela pessoa merece ou não. Se a gente merece o nosso dinheiro, nossos bens materiais, que a gente vai levar nada depois, mas assim. A gente olha, não, mas olha o tamanho dessa pessoa, por que, que não tem um braço, tem dois braços, duas pernas, por que, que não trabalha? Olha só que a pessoa está aí pedindo dinheiro o tempo todo, já está aqui há um tempão e não quer arrumar um emprego. Pode até ser que não quer mesmo, gente. Assim, mas pode ser que queira, a gente não sabe a história daquela vida, a gente não sabe o que ela teve no passado, a gente não sabe o que ela teve nas vidas passadas. E a gente sempre quer desconfiar. Não, tá me pedindo, tá me passando para trás. Tá me fazendo de trouxa. Coisas que saem muito da nossa negatividade, do que a gente está oferecendo ao próximo. Se a gente não pode doar naquele momento, não quer, enfim, é uma decisão de cada um, nosso livre-arbítrio, não tem, ninguém é obrigado a nada, a gente sabe disso, o Espiritismo diz isso. Mas, poxa, não ficar julgando, né? Não, essa daqui, eu não acredito no que ela está falando, eu não acredito que ela vai realmente usar o dinheiro dessa forma. Meu Deus, assim, quem somos nós para acreditar ou não, para ter toda essa possibilidade de julgamento? É um erro muito clássico. E assim, talvez dou um pouquinho no ouvido. Eu, quando estava preparando esse estudo de hoje, eu me peguei refletindo em vários pontos, tá? Talvez dou um pouquinho no ouvido que eu vou falar, mas essa desconfiança ela só reforça o nosso egoísmo, a nossa individualidade. Porque muitas vezes a gente desconfia do próximo numa posição como se nós fôssemos superiores àquela pessoa. Como se o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente faz fosse superior e fosse mais relevante do que a outra pessoa faz. Pô, é um perigo, né?
É um perigo enorme. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não cair nessa armadilha. Outra coisa também, outra armadilha importante: autoconfiança não é arrogância. Existe uma fronteira sensível entre essas duas. A gente tem que ser autoconfiante, mas não se tornar aquela pessoa que é arrogante, que se julga assim: ah, eu sou o melhor, eu sou o único capaz de fazer. Todos são capazes de fazer. Cada um tem habilidades maiores em certas áreas, em certas ações, mas todos sempre são capazes. É uma questão de prioridades e de escolhas. Não aquela autoconfiança que esbanja, né? que explode, mas explode em egoísmo, em vaidade. Hoje não, vai, em vaidade. Não, eu que faço isso. Você tem que me fazer igual o que eu faço, porque eu sou bom nisso. Não. Por quê? Você pode fazer muito bem, realmente, mas cada um tem seu jeito de fazer e ninguém é obrigado a seguir o que o outro faz do jeito que o outro faz, da maneira que o outro faz. Tome muito cuidado com isso também, é outro ponto que eu acho muito importante. Porque se a gente se deixar levar pela autoconfiança arrogante, a gente se perde. A gente vira e alimenta nossos piores instintos, o egoísmo, a vaidade, a falta de humanidade mesmo, a indiferença com o próximo. Você passa a se colocar tanto no pedestal que você acaba esquecendo o que você vai fazer aqui, que é melhorar. Se você fosse tão bom assim, você não precisava melhorar tanto. Pense nisso como uma reflexão. Sei que não é. Tem alguns momentos que esse trabalho traz essas reflexões difíceis, tá? Mas é importante que a gente entenda isso. E se o outro realmente está nos fazendo de bobo, de trouxa, nos enganando, é um erro dele. Ele vai ter que cumprir, prestar as contas, vamos dizer assim, todas as coisas que ele faz, já é uma consequência no futuro. Não precisa a gente ser o carrasco. Não precisa a gente decidir, julgar. Tudo que é feito provoca consequências naturais. E antes de ir para a reta final, para as reflexões finais, eu trouxe uma história que eu acho que representa muito dessa questão da autoconfiança, pessoal. Uma história bem legal, tá? Não é uma história de livro espírita, não, tá? É uma história que eu acho pertinente para a gente fechar nossas conclusões de hoje. Vou ler para vocês. A história do piloto e do menino. Conta-se que um menino viajava num avião de passageiros quando a aeronave foi envolvida por grande turbulência. O piloto já havia ordenado que todos colocassem o cinto de segurança, pois estariam atravessando uma zona difícil. O avião balançava enormemente no meio daquela tempestade. Alguns passageiros começaram a fazer suas orações ou rezas, e se via no semblante deles o medo de um possível desastre. O menino em seu assento continuava calmo, pintando alguns papéis. O passageiro ao seu lado perguntou admirado: Menino, por que você está calmo diante dessa turbulência? O garoto respondeu: É porque meu pai é o piloto. Minutos depois, todos experimentaram tranquilidade quando a turbulência passou e o avião seguiu seu rumo com segurança. Aquele menino confiava na capacidade e perícia de seu pai como piloto. Em nosso viver com Deus, também precisamos ter em mente que Deus é o nosso piloto supremo, onipotente, onipresente e onisciente. Se a direção de nossa vida, o nosso avião, está em suas mãos, mesmo que haja turbulências ou tempestades, estaremos seguros. Muito legal essa história, porque, vamos lá, né? O menino, no meio de uma confusão, todo mundo desesperado, apertando o cinto, com medo do avião cair, aquela tensão toda. E quem já passou por turbulência sabe que não é legal, não é uma coisa divertida de passar e que as pessoas reagem de formas muito variadas, mas as reações sempre são intensas, né? Ele, no meio daquele caos, uma criança, poderia estar desesperado também, chorando, gritando. Ele mantém a calma, porque ele é o filho do piloto do avião. Aquele avião lá que está sendo, né, passando por esse sufoco, o pai dele que está pilotando. E ele confia tanto no pai que ele não fica com medo nessa turbulência. Ele confia que o pai é capaz e que o pai não vai desamparar aquelas pessoas, não vai deixar que aquele avião caia, não vai deixar que aquele avião
passe por algo pior, ele está ali. Ele está ali capaz de fazer o bem, de melhorar e proteger todos aqueles passageiros. E a analogia é esse pai como Deus, como aquele Deus que nos olha em todos os momentos de turbulência, que a gente precisa realmente confiar e manter a calma de que as coisas vão realmente melhorar e que nada que está acontecendo não é solucionável. Às vezes a gente passa por situações que a gente não vê solução. E dá o desespero da turbulência. A gente fica ali, é como se você ficasse se remexendo e não saísse nada que te acalmasse. Mas é nessas horas que a gente precisa realmente ter o entendimento de que Deus é esse piloto do nosso avião, da nossa vida, das nossas existências. E a gente precisa confiar. Então, que a gente possa ter essas confianças, 3 confianças como pilares. Confiar em Deus, ter fé, acreditar que tudo o que acontece é permitido por Ele e que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Confiar nos próximos, sim, com risco de ser, muitas vezes, na linguagem mundana, enganado e tal, mas dá a chance de que as pessoas melhorem, confie que o bem é maior sempre. E confiar em si, a autoconfiança de que nós somos capazes de melhorar, sim, de todos os nossos erros, de todas as nossas más tendências, de todos os nossos vícios. Nós somos capazes de melhorar. Na verdade, nós vamos melhorar. O tempo que isso vai demorar é individual, mas nós vamos melhorar, porque todos nós vamos para os mundos felizes, viver a realidade, a felicidade plena. Então, se a gente está fadado a isso, não dá para nem discutir se nós somos capazes de melhorar ou não. Com certeza nós somos. Confiem. Confiem em Deus, confiem no amor, confiem na luz divina, confiem na espiritualidade e confiem em cada um de vocês. É isso, pessoal. Queria agradecer a todos por mais esse vídeo, por quem está aqui assistindo com a gente. E nos vemos em breve em outros trabalhos, em outros vídeos. Muito obrigado.